Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Estamos praticamente a uma semana da chegada da Troika a Portugal. Há dados novos sobre a execução orçamental. Não são muito bons do lado da receita. A receita caiu, nomeadamente a receita fiscal. Há boas notícias do lado da despesa. Tanto a despesa global como também a despesa com ordenados, aquilo que é designado normalmente a despesa com salários, tem vindo a cair. O investimento do Estado caiu de forma considerável também. Há aqui um trade-off entre receitas e despesas que é preciso analisar neste Conselho Consultivo, com um comentário sempre lúcido de Taoufik Rekibi, Mariana Abrantes de Sousa, Rogério Fernandes Ferreira e também Joaquim Miranda Sarmento. Agradeço aos quatro a vossa presença. Professor, começamos por olhar para a execução orçamental. Há boas e más notícias nesta execução orçamental. Queda dos impostos em 3,5%, receitas fiscais, de facto bem longe daquilo que era o objetivo do Governo de uma subida de 2,6% para este ano. E depois, do lado da despesa, tem vindo a registrar-se alguma quebra. Despesas de capital caíram 21,5%, mas obviamente aqui com o Estado a penalizar o investimento na economia. Os juros e encargos subiram quase 17% e as despesas com pessoal caíram 16%. Obviamente o efeito é sistémico, ou seja, a austeridade provoca a falta de receita e, de facto, os resultados anunciados, que precisam ainda explicar de uma forma pormenorizada, têm vindo a comprovar isso. E, obviamente, a solução, como referiu inicialmente, passará por duas medidas possíveis, embora exclusivas. Uma é flexibilizar o programa de ajustamento e permitir de reatar com o crescimento, reduzindo as medidas de austeridade. Outra é tomar mais decisões de austeridade, cobrar eventualmente mais impostos, penalizar eventualmente os rendimentos das pessoas e permitir chegar à meta em termos de déficit, mas que, por sua vez, do meu ponto de vista, era comprometer futuras metas nos próximos anos. Julgo que esta visita que se perspectiva da Troika vai ser decisiva, dependerá também da forma com qual o Governo conseguirá argumentar a favor de um reatar com o crescimento e com a flexibilização das regras que foram impostas. Isto também vai estar um pouco relacionado da política global que a própria União Europeia vai ter no seu seio, nomeadamente em relação à questão grega, em relação à Espanha, em relação à Itália. Parece-me que haverá aqui, digamos, umas medidas transversais que vão eventualmente abranger todos os países que estão em dificuldade. Parece-me que o desfecho é relativamente incerto, embora acredite que e espero que a solução não seja com base em mais medidas de austeridade, porque isto vai penalizar as pessoas e vai penalizar, acima de tudo, as empresas e a própria economia. Professor, o facto de Portugal ter vindo a registrar um comportamento muito próximo daquilo que tinha sido acordado, não fosse a questão das receitas fiscais e do lado da despesa, tem havido de facto um trabalho que se pode verificar nestes dados como relativamente importante, ou importante em alguns casos, não fosse essa situação, Portugal estaria muito próximo de atingir os objetivos. O que colocaria a questão que gostava de colocar é, atendendo àquilo que está a acontecer em Espanha, também na Grécia, já começa, de facto, a sentir-se em Itália. Poderá haver, da parte da Troika, e atendendo a que Portugal tem feito um bom trabalho, haver alguma flexibilização para aceitar, pelo menos, um equilíbrio entre mais austeridade eu espero que e mais sim, porque, ao fim e ao cabo, Portugal foi um excelente aluno, no sentido de executar quase à letra todas as medidas que nos foram impostas e, portanto, julgo que deve haver alguma contemplação em relação a este esforço e dar mais, se a Grécia está a pedir mais 2 anos, julgo que Portugal está também em condições em pedir mais flexibilidade. Mariana Abrantes de Sousa, que leitura faz destes dados que foram ontem divulgados? Bem, bom dia. De facto, uma coisa é tomar medidas, outra coisa são resultados. Eu acho que, do ponto de vista da Troika, eu abordaria, avaliaria as duas coisas por separado. E pelo que eu vejo nas notícias, é isso que está a ser feito. Não, porque uma coisa é se estão a tomar as medidas necessárias e possíveis e urgentes e essenciais. E depois, à parte, tem que se avaliar se os resultados são exatamente conforme previstos. Porque, e essas coisas, eu acho que essa avaliação deve ser feita em duas partes, porque
a economia é um ser vivo e, portanto, é muito difícil às vezes prever. A própria Alemanha, neste momento, foi surpreendida com um superávit no primeiro semestre. O primeiro superávit de 0,6% orçamental na Alemanha desde 2007, que não só é surpreendente, como é quase vergonhoso, porque... vergonhoso para quem, Mariana? Para os próprios alemães, porque a Alemanha não está a cumprir a sua missão de ser a locomotiva da Europa, ou como eu costumo dizer, quase o comboio inteiro. E, portanto, se a Alemanha falha e tem um superávit, é de admirar que Portugal e a Espanha e a Grécia falhem e tenham déficits superiores ao previsto. Eu acho que a falha de previsão tem que ser vista tanto nos que estão acima como nos que estão abaixo. O que é preciso ver? É se, de facto, Portugal está a tomar as medidas necessárias. O corte no pessoal é muito importante, porque sabemos que o Estado tem que emagrecer. É preciso ver se esse corte no pessoal não está a ser refletido e absorvido por um aumento da aquisição de serviços, que é uma das coisas que acontecia bastante no passado. Portanto, eu acho que a análise tem que ser feita muito rigorosa nas medidas tomadas, se estão a ser tomadas as medidas certas e se as medidas que estão a ser tomadas são as medidas certas e possíveis e necessárias e talvez um bocadinho agressivas. Então aí, depois a avaliação dos resultados pode ser um pouco mais flexibilizada. O que eu vejo, e vejo isso em relação à Grécia, é que as pessoas continuam a dizer que eles ainda não tomaram as medidas necessárias. Não é o que está a acontecer em Portugal. Em Portugal, o que eu tenho visto é que, de facto, nós temos tomado o grosso das medidas necessárias. É um bocadinho ainda uma no cravo, outra na ferradura, mas talvez sejam mais no cravo que na ferradura. Portanto, isso é um bom sinal. E se nós pudermos demonstrar que estamos a tomar as medidas necessárias, podemos pedir algumas facilidades na avaliação dos resultados, que não dependem inteiramente de nós, porque se nós estamos, a Alemanha continua sendo um dos nossos grandes parceiros comerciais. Se a Alemanha está ainda com um superávit, e não está a promover a economia, as nossas exportações para a Alemanha, por exemplo, não podem talvez ser tão fortes como deviam ser. Portanto, os resultados não dependem só de nós. Rogério, quando olhamos para a questão dos impostos, e este é um tema que lhe é obviamente próximo, pedir-lhe uma análise mais fina, comecemos pelo IVA. É surpreendente assistirmos a uma queda de apenas 1,1% nas receitas do IVA? Relativamente aos números que ontem foram divulgados, eu fico que, apesar de tudo, as notícias não são muito surpreendentes, porque se nós olharmos para o mês anterior, e para a síntese que a DGO faz, apesar de tudo, podemos encontrar aqui algumas melhorias no próprio IVA e algumas melhorias no IRC. No que respeita ao IRS, de facto há um claro agravamento, mas tudo tem uma explicação. Eu julgo que esta ligeira melhoria do IRC talvez seja um pouco anulada pela amnistia do RER 3, que de facto gerou alguma receita adicional importante durante este período, e por outro lado, provavelmente o agravamento a que assistimos no IRS seria superior, mas também o agravamento a que assistimos no IRS tem muito a ver com o facto dos reembolsos terem sido processados também recentemente e também com as retenções na fonte. Portanto, eu diria que não parecem muito surpreendentes, pelo menos assim no curto prazo e em comparação com o mês anterior, até me parecem ligeiramente positivas as notícias, não é? Nestes dois impostos. Portanto, o problema não é de curto prazo, é um problema mais global, anual. De facto, o que se verifica é relativamente já um orçamento retificado, e a comparação que nós estamos a fazer é já para um orçamento que não é o inicial. Há de facto um agravamento da situação das receitas e de facto previsivelmente o déficit não se cumprirá, não por via de despesa, mas por via
da receita. E, portanto, há aqui que atuar, obviamente que continuar a atuar ao nível da despesa, mas provavelmente também que continuar a atuar ao nível da receita. Eu não sei até que ponto estes números não refletem também, de alguma forma, fruto, obviamente, do agravamento das taxas e do agravamento das taxas, alguma fuga fiscal que é preciso, obviamente, ser combatida. E, portanto, há que ter aqui também um bocadinho de imaginação ao nível das receitas, que, sem representarem, ou podendo não representar medidas adicionais de austeridade, de fazer aqui alguma reavaliação de alguns aspectos que ainda podem ser mexidos sem significar um verdadeiro agravamento. E que aspectos são fiscal. esses? Eu estou a pensar, por exemplo, ao nível de uma reavaliação dos benefícios fiscais. Não sei até que ponto se justificam alguns dos poucos benefícios fiscais que nós encontramos no IRS que complexificam o sistema e o imposto em causa. E, portanto, o Governo tem na sua mão já vários relatórios sobre a reavaliação dos benefícios fiscais, que eu julgo que era uma boa oportunidade de se fazer. Admito até, com alguma coragem, que se possa fazer alguma mexida nas taxas do IVA, não propriamente no sentido de as agravar, mas precisamente no sentido até de reduzir a taxa normal do IVA. Mas isso implicava, de facto, uma filosofia um bocadinho diferente das taxas e provavelmente um caminhar para uma taxa única. Portanto, mesmo ao nível das receitas, sem medidas de austeridade adicionais, acho que é possível fazer alguma coisa. Seja como for, como o déficit não se resolve apenas por via da despesa, uma vez que há este problema na receita fiscal, se a via de resolução for exclusivamente a via fiscal, acho que vamos ter um problema, porque provavelmente não nos vai bastar uma sobretaxa de 3,5%, nem sequer uma sobretaxa de 7%, por uma razão muito simples, é que para atingir os 2 mil milhões que se torna necessário, que se tornam necessários em função da decisão do Tribunal Constitucional para o ano, isso implicaria, obviamente, uma taxa, se compararmos com a receita adicional gerada pela sobretaxa do ano anterior, uma taxa de 7%. Mas nós não nos podemos esquecer que há mais desemprego. E, portanto, provavelmente a taxa tem que ser também ligeiramente superior. E, portanto, estaríamos a falar de valores de acréscimo só ao nível do IRS da ordem dos 8%, o que me parecem absolutamente impensáveis. Rogério, há pouco colocava-lhe a questão do IVA, porque, como vemos na execução orçamental, caiu a cobrança 1,1% face ao homólogo, mas de acordo com os últimos dados divulgados relativamente ao consumo, com uma forte quebra do consumo. A questão não é surpreendente, eu pego um bocadinho a pergunta que lhe fiz há pouco, não é surpreendente esta queda ser apenas de 1,1%? Repare, o que estava previsto no orçamento retificativo, salvo erro, era 11, qualquer coisa, não é? Portanto, de facto, a quebra prevista é de facto abrupta. Ou seja, 12% face a esse o que é valor. certo é que no mês passado a síntese de execução orçamental tinha uma quebra superior, salvo erro, de 1,8%. Exatamente. Portanto, apesar de tudo, o que eu quero só significar é que de um mês para o outro há alguma ligeira melhoria, o que de certa forma é um bom sinal. Agora, obviamente, que a quebra abrupta do IVA tem um significado concreto. Há, de facto, tem a ver com o consumo, obviamente, e tem a ver até com um pouco com o próprio modelo de economia que se está a modificar. Provavelmente há menos importações, há menos consumo, há mais exportações. Portanto, há aqui uma série de explicações Que estão a interagir ao mesmo tempo. Que estão a interagir e provavelmente perceber. há também mais fraude, em virtude do agravamento das taxas. Portanto, há aqui 4 ou 5 fatores que naturalmente explicam, mas que não nos deixam de preocupar e de implicar a procura de soluções alternativas que não vão ter de passar, que não podem passar, pelo menos exclusivamente pela via da receita. Joaquim, quando olhamos para o lado da despesa, há de facto aqui um trabalho que tem vindo a ser feito, que tem aqui resultados, 16,1% no corte das despesas com pessoal, nas despesas de capital 21,5%, mas obviamente isso terá efeitos também naquilo que é o investimento do Estado na economia. Que leitura faz destes valores? Bom dia, Rui. A despesa corrente primária está, de facto, a comportar-se um bocadinho melhor do que aquilo que o Orçamento de Estado previa. O Orçamento de Estado previa 3%, despesa corrente primária, que exclui juros, está a cair 3,5%. Os juros não estão a aumentar tanto, embora o pagamento de juros seja muito sazonal em contabilidade pública e, portanto, não é fácil medir essa variável. No entanto,
olhando, por exemplo, às despesas com pessoal, vemos que as remunerações certas e permanentes se reduziram em 750 milhões, mas 650 milhões são efeito do corte de subsídios que para o ano não vai existir. Portanto, a melhoria, mesmo nas despesas com pessoal, é mais conjuntural do que estrutural. É mais conjuntural, quer dizer, 70% a 80% dessa melhoria é efeito dos subsídios e, portanto, o que coloca, de facto, dúvidas se isto tem sido tão eficaz como por vezes é apregoado. Mas, de facto, a despesa, pelo menos em pública, e é importante ter a noção que estamos a falar, não estamos a falar de todo o universo de conta para efeitos do déficit, portanto, falta saber o que é que se passa nas entidades que estão fora, e estamos a falar de despesa numa lógica de caixa e não de compromisso, portanto, o que está a ser pago. Portanto, também falta saber o que é que está a acontecer aos montantes em dívida e que no Estado tem uma expressão, infelizmente, bastante significativa. Portanto, qual é o ritmo de pagamento das despesas, não as de pessoal, porque essas evidentemente o compromisso e o pagamento são simultâneos, mas na aquisição de bens e serviços ou até mesmo nas despesas de investimento. Se tem vindo, se está a aumentar o prazo médio de pagamento. Exatamente, e portanto, se depois aquilo que conta para o déficit, que é o compromisso, há coisas que mesmo para entidades que já estão em contabilidade pública podem não estar a aparecer neste radar do boletim da DGO, porque já está feito o compromisso, mas o seu pagamento ainda não está feito. Mas, de facto, do lado da despesa, as coisas estão a correr ligeiramente melhor este ano, embora com a questão de, no próximo ano, ter que se repor os subsídios à função pública e aos pensionistas. De facto, o problema é do lado da receita. E aí é que eu considero que a evolução da atividade económica não explica totalmente a evolução da receita. Quer dizer, é verdade que a atividade económica está a cair, 3,5%, de acordo com as previsões que existem. É verdade que que não está a cair tanto, ou não está a cair mais, porque as exportações têm aguentado um bocadinho a conjuntura, mas, quer dizer, tem que haver aqui um efeito de não pagamento de impostos, portanto, aumento da dívida fiscal e um efeito de fuga, quer dizer. E esse efeito não me parece que vá melhorar nos próximos meses, quer dizer, todos nós temos a percepção que em setembro há um conjunto de microempresas que não vão reabrir e, portanto, o IVA trimestral do último trimestre, que é cobrado em fevereiro, mas que ainda conta para efeitos do déficit neste ano, provavelmente vai se agravar. E, portanto, face à brutal subida das taxas, passagem de 21 para 23 e a subida de uma série de produtos de 6 para 23, esta quebra não deixa de ser algo surpreendente, quer dizer, há aqui uma mudança estrutural, por um lado positiva pelo efeito das exportações, mas por outro lado negativa pelo efeito do aumento, do possível aumento da fuga aos impostos. Há aqui uma mudança estrutural que está a escapar aos modelos económicos e que é muito parecida com aquela que aconteceu em 2009 e, portanto, quer dizer, já temos aqui uma possibilidade de explicação, como dizia o Sr. Professor, do que é que se estará a passar para a receita estar a cair desta forma. Professor, vamos avançar para o segundo tema da nossa agenda, tem que ver com a Europa. A Hollande está há 100 dias à frente da presidência francesa, Merkel continua, de facto, também a ser preferida por os alemães, enquanto a Hollande, ao contrário, está em queda livre nas sondagens, mas também dá uma sensação, em termos de voz, de equilíbrio face a uma voz alemã na Europa. O que é que, entretanto, se passou na França? Ontem, se não estou em erro, a popularidade de François Hollande estava a 49%, ou seja, houve uma quebra da ordem dos 5 pontos face ao mês de julho. Que, entretanto, já tinha registrado uma quebra faz ao mês de julho. Exatamente, nos meses de julho. Portanto, há uma quebra acentuada ao longo dos últimos meses. Evidentemente, eu acho que isto tem a ver um pouco com as promessas eleitorais, primeiro, que foram feitas pelo François Hollande. Algumas foram cumpridas e que levantam sérias dúvidas. Refiro-me particularmente à idade da reforma e também ao aumento do salário mínimo francês, face aos problemas da competitividade da própria economia francesa. Em segundo lugar, relativamente aos compromissos que assumiu em relação à Europa e que, afinal, verificou-se que não tem força suficiente para poder as implementar. Os Eurobond, a questão da própria reestruturação da política do Banco Central Europeu
o próprio reatar com a competitividade, com uma nova política que tem alguma dificuldade em arrancar. Penso que isto tudo associado aos níveis de desemprego, associado às deslocalizações, associado ao encerramento das empresas, associado aos movimentos sindicais, associado também a uma violenta, diria, oposição neste momento ao governo de Sarkozy. Penso que isto tudo se conjugou para fazer com que o François Hollande tivesse os resultados que está a ter. Eventualmente, alguns psicólogos poderão explicar também esta situação com problemas de carisma ou de comunicação do próprio Presidente da República Francesa. Que é acusado de ser, permita-me interrompê-lo, um homem muito normal, dizem os franceses, ou dizem os analistas políticos franceses. Exatamente. A postura de estadista que era conhecida em relação a presidentes anteriores, como Jacques Chirac, como o próprio François Mitterrand, parece-me que os franceses não conseguem encontrar, digamos, estas qualidades, ou não revêem nestas qualidades no François Hollande. A Alemanha, evidentemente, a Angela Merkel está a beneficiar de uma certa popularidade, primeiro porque, em termos relativos à saúde da economia alemã, está em melhor situação face a outros países da União. Este superávit acaba por ter um impacto positivo na própria opinião pública alemã. A própria postura da Merkel no que se refere às linhas de orientação da União Europeia, a sua relativa inflexibilidade em relação ao conjunto de pontos que ela considera como essenciais, também estão a ser bem vistos por a própria Alemanha, e parece-me que a Alemanha também tem chegado à conclusão que a Angela Merkel tem um estilo de comunicação e de relacionamento com o eleitorado e com o povo alemão que é extremamente positivo. Parece-me que isto tudo faz com que, por um lado, temos uma perca de popularidade, por outro lado, temos um ganho de popularidade. Isto, evidentemente, poderá mudar nos próximos tempos, face, digamos, às decisões importantes que a União Europeia vai ter que tomar, nomeadamente relativamente à questão grega, não é? Porque eu acho que a Grécia, hoje, na prática, está fora do euro, não é? Na medida em que todos os capitais já de lá saíram. Agora, é preciso saber se politicamente devemos a manter ou não. Parece-me que aqui um aspecto que é muito importante, que está a ser um pouco omitido nas análises, é a questão da segurança regional, porque a Grécia hoje, fora do euro, é um problema em termos de segurança que vai nascer, porque nós não sabemos qual será o cenário político futuro. Professor, nós temos 2 minutos e meio a dividir pelos 3, por isso pedi-lhes, para um tema que é complexo, uma breve frase. O que é que podemos esperar em setembro sobre a Europa, Mariana? Bem, eu acho que esta questão da popularidade divergente, em que a Angela Merkel está a subir e o François Hollande está a descer, reflete uma divergência insustentável nas fortunas europeias. E eu acho que as coisas provavelmente, para mim, as coisas ainda estão a piorar na Europa, porque não é sustentável que os países tenham sempre um superávit externo superior e os outros inferior. Cada vez maior de alguns países. Um afastamento cada vez maior, e eu acho que isso é um grande risco. A Grécia está na bancarrota, não, pode ou não estar dentro do euro. Para mim, o estar dentro do euro, eu não vejo a importância da moeda da Grécia, vejo a importância da Grécia não ter uma saída para a sua dívida. E, portanto, eu acho que o mês de setembro vai ser o mês de grandes decisões, e eu temo que não sejam decisões positivas, que sejam ainda decisões que aumentem a divergência em vez de promover a convergência. Rogério. Eu acho que as perspectivas também, pelo menos no curto prazo, são negativas. O François Hollande cumpriu agora 100 dias do governo, julgo que ontem, e portanto, justifica a tal sondagem, mas julgo que a situação francesa se está, de facto, a agravar. Aliás, isto é demonstrado no déficit, que está à volta dos 4,5%.
e também as medidas que tem assumido, digamos, no Estado francês, como no governo francês, julgo que não são as adequadas para um mundo globalizado que estamos a viver. Por seu turno, na Alemanha, gostaria que a Angela Merkel tomasse medidas de fogo mais europeu e que podem ser também medidas internas, nomeadamente permitindo algum poder de compra adicional aos alemães que permita, de alguma forma, atenuar um pouco os efeitos que se estão a sentir nos outros países europeus. Joaquim, em 30 segundos. Muito rapidamente, só duas notas. Primeiro, aumentar o poder de compra dos alemães pode também ajudar muito aos problemas da China. Portanto, não é líquido que o efeito seja passado apenas para os países do sul da Europa. Relativamente à Europa, eu acho que até dezembro, ou pelo menos até o final do ano, só há duas hipóteses. Quer dizer, ou há uma solução definitiva e esta crise passa, ou há um fim. Quer dizer, e o fim pode ser o fim apenas para alguns, ou o fim para todos. Mas quer dizer, não me parece que o euro aguente muito mais tempo neste impasse, usando uma expressão que nos é conhecida, neste pântano. Muito bem. Deixem-me agradecer-vos a vossa imensa capacidade de síntese para um problema tão complexo. Fica por aqui o Conselho Consultivo, que regressa na próxima segunda-feira. Deixe-me desejar-lhe um bom fim de semana.